Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, diretores. Senhora Ana Mota, Gustavo Albuquerque. São 10 horas e 14 minutos do dia 21 de setembro. Verificado o quórum, damos início agora à 17ª reunião deliberativa da diretoria colegiada da ANAC de 2021. Passemos agora à deliberação sobre os processos submetidos à apreciação da diretoria colegiada. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento dos processos. Obrigada, diretor-presidente. Bom dia a todos. O primeiro item da pauta, de relatoria do diretor-presidente, Juliano Noman, diz respeito à proposta de resolução que dispõe sobre as taxas de fiscalização da aviação civil, TEFAC, e o processo administrativo fiscal. Passo a palavra ao diretor-presidente para a leitura do relatório. Obrigado. Bom, trata-se de proposta de submissão à consulta pública de resolução consolidada pela Superintendência de Planejamento Institucional, SPI, processo administrativo fiscal da taxa de fiscalização da aviação civil, TEFAC, no âmbito desta agência. Primeira parte da resolução, o objetivo é estabelecer as competências dos atores envolvidos, critérios uniformes e rito próprio para o processo de arrecadação das taxas. Segunda parte, constante do anexo 1, veicula a tabela construída pelas áreas técnicas da ANAC, contendo os produtos entregues pela agência, segregados em fatores de complexidades. A proposta busca viabilizar a potencial simplificação e reformulação dos fatos geradores para a cobrança de TEFAC, constante da proposta de medida provisória, que está em discussão avançada entre as pastas ministeriais competentes e a Presidência da República, sendo uma importante ação do programa Voo Simples. Ademais, após recomendação da diretoria colegiada e estudo realizado pela SPI, foi proposta alteração do regimento interno para a atribuição de competência à Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância, ASGIM, para a decisão dos recursos administrativos referentes aos créditos de TEFAC impugnados pelos regulados. Estando devidamente instruído com a manifestação das áreas pertinentes e não tendo a Procuradoria Federal junto à ANAC vislumbrado óbices às propostas, o processo foi distribuído para a minha relatoria em razão de recomendação da SPI, tendo em vista tratar-se de matéria afeta ao programa Voo Simples. É o relatório, senhores, pergunto se os senhores têm alguma dúvida, alguma consideração a fazer. Ok, vou passar o voto então. E pedindo aqui permissão, vou pular a parte que trata da nossa competência legal para deliberar sobre o ato. A proposta de resolução em análise visa contribuir para o aperfeiçoamento e a simplificação do processo de arrecadação de TEFAC, conferindo maior clareza e objetividade ao rito do processo e adequando o recolhimento das taxas à atual visão da agência no sentido de focar os esforços na entrega de resultados e na geração de valor. Embora a primeira parte da resolução já tenha sido objeto de consulta pública, propõe-se que a minuta completa seja submetida à participação social, tendo em vista a realização de aprimoramentos ao texto. No que tange à proposta da tabela anexa à resolução, além de ajustes textuais decorrentes da atualização da minuta de MP em análise no Ministério, observou-se a necessidade de realização de adequações no detalhamento das TEFAC. Quanto à proposta referente ao cadastro de aeródromo, ponderou-se que a designação de aeroporto internacional e a alteração de seu status não geram um acréscimo significativo de envolvimento da agência, sendo certo que outros órgãos públicos são mais demandados para o procedimento. Deste modo, propõe-se a exclusão dos últimos dois itens da complexidade 1 do Código 17 da tabela. Necessário ainda ajuste quanto à previsão da cobrança de TEFAC relacionada à validação de certificado de tipo estrangeiro, tendo em vista a evolução dos procedimentos adotados pela agência baseados na análise da certificação da autoridade primária, das especificidades da operação, dos riscos envolvidos e das novidades tecnológicas do projeto. Nesse cenário, observa-se a existência de processos expedidos de validação, em que não há, por parte da ANAC, envolvimento suficiente que justifique o enquadramento do processo como emissão de certificado. Por outro lado, há hipóteses que ainda demandam o aprofundamento das análises técnicas realizadas pela agência. Dessa maneira, propõe a seguinte redação para os itens 3 e 4 do item 18 da tabela. Item 3. Obter validação de certificado de tipo estrangeiro, exceto pelo processo expedito.
obter validação, item 4, obter validação de adendo ao certificado de tipo estrangeiro, exceto pelo processo expedito. Ademais, em razão da natureza tributária da taxa de fiscalização, os valores a serem cobrados em cada uma das complexidades devem ser estabelecidos por lei. Sim, considero pertinente a retirada dos valores das TEFAC constantes da tabela para a etapa de submissão da proposta à consulta, tendo em vista não estar sob a ingerência da ANAC, qualquer alteração afeta a esse aspecto. Por fim, propõe-se, desde já, a aprovação de alteração do regimento interno para a modificação da competência para a decisão, em segunda instância, dos recursos referentes a créditos impugnados, uma vez que se trata de matéria que dispensa a realização de consulta pública. Ante o exposto, voto favoravelmente à submissão à consulta pública, pelo prazo de 45 dias, da minuta de resolução consolidada que versa sobre a taxa de fiscalização da aviação civil TEFAC no âmbito desta agência, observadas as alterações apontadas no presente voto. Ademais, aprova-se a alteração da resolução ANAC 381, de 14 de junho de 2016, nos termos da proposta de ato constante dos autos. É como voto, senhores. Pergunto ao diretor Ricardo como vota. Acompanho o relator. Diretor Tiago. Também com o relator. Diretor Rogério. Com o relator. Ok, aprovado então por unanimidade. Por favor, o próximo processo, senhora Ana Mota. Segundo item da pauta, de interesse de Pedro Felipe Cortes Rocha Mundim e de relatoria do diretor Ricardo Catanã, diz respeito a pedido de isenção de cumprimento de requisito de que trata parágrafo do RBAC número 61. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se do pedido de isenção ao parágrafo 61.237, bravo, item 5 do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 61, feito pelo senhor Pedro Felipe Cortes Rocha Mundim. Tal parágrafo do regulamento requer 50 horas de voo por instrumentos em comando para que o instrutor possa ministrar instrução de voo por instrumento. O argumento do interessado para o pedido feito é que sua ampla experiência como copiloto seria até mais significativa do ponto de vista de conhecimento adquirido do que a previsão do regulamento atualmente vigente. O pedido foi analisado pelas áreas competentes da Superintendência de Pessoal de Aviação Civil, tendo emitido posicionamentos favoráveis à aprovação do pleito. Em ato contínuo, o processo contendo uma proposta de ato foi submetido pela Superintendência, diretoria colegiada, para análise e deliberação. Relatório, senhores. Diretores, alguma consideração? Por favor, o voto, diretor Ricardo. Em sua avaliação, a Gerência Técnica de Organizações de Formação da SPL reforçou o argumento do requerente, observando que ele possuía até a data de análise 433 horas como instrutor de voo. A gerência ainda indicou entender que o nível de segurança seria no mínimo equivalente, possivelmente superior, para que o requerente possa ministrar a instrução de voo por instrumentos. Adicionalmente, a gerência de normas da SPL também decidiu pelo parecer favorável ao pleito, incluindo em sua análise uma comparação com as práticas internacionais, mostrando que autoridades estrangeiras relevantes não incluem a necessidade de horas em comando para a formação de instrutores IFR. Ainda, considerando os princípios de regulação responsiva, acredito ser importante destacar que, em breve busca, no histórico de interação do requerente com a ANAC, não encontrei nada que o desabone. Sendo assim, entendo haver motivação suficiente para concordar com a análise feita pela área técnica quanto ao mérito do pedido. Eu gostaria, entretanto, de aproveitar esse processo para revisitar a questão da necessidade do uso de isenções, como no presente caso. Quando um requerente não é capaz de cumprir com algum regulamento de forma literal, a agência conta com dois instrumentos principais: o NESO, nível equivalente de segurança, ou a isenção. Ambos são definidos no RBAC 11. Observa-se um aumento no número de isenções processadas e certa insegurança das áreas em processar níveis equivalentes de segurança. Eu já iniciei essa discussão em voto anterior, em outro processo, e em face do presente processo, me permito fazer considerações adicionais sobre o assunto. O primeiro ponto a ser enfrentado é a redação do RBAC 11.41 alfa, que limita o uso do instrumento NESO apenas onde há
previsão explícita no RBAC em tratamento, o que não é o caso do RBAC 61 em questão. O texto foi discutido no projeto de qualidade normativa da agência e as justificativas apontadas para tal limitação foram o pouco tempo para amadurecimento da proposta, feita anteriormente, a existência de preocupações com o possível interesse da diretoria em decidir quais RBACs seriam passíveis deste instrumento e possível ampliação da carga de trabalho interna. Uma alternativa de solução apontada à época do referido projeto foi o aprimoramento dos regulamentos técnicos no sentido de preverem requisitos mais voltados ao desempenho. Importante notar que a análise contida naquele projeto escreveu que os participantes da discussão concordaram com a oportunidade de aprimoramento das discussões a respeito do tema. Passado mais de um ano da emenda ao RBAC 11, propõe esta diretoria o enfrentamento dessa questão e uma ampliação do escopo de aplicabilidade do NESO, visando uma abordagem responsiva. Em primeiro lugar, por mais desejável que seja a evolução dos RBAC para requisitos baseados em desempenho, este ainda é um projeto de longo prazo. Quanto a um possível esvaziamento da instância decisória dessa diretoria, há de sempre se ter em mente que o objetivo final dos requisitos é a segurança e eficiência das operações. O deferimento dos NESOs é competência das áreas finalísticas, enquanto as isenções precisam de deliberação da diretoria colegiada. Entretanto, o julgamento do mérito técnico para gerenciamento do risco sempre ocorre nas áreas técnicas. Se a área técnica considera que uma solução alternativa mantém ou supera o nível de segurança do requisito aprovado pela diretoria, ainda que por meio diferente, não há de se falar em apropriação de competência em definir o nível mínimo. Lembro ainda que as áreas técnicas têm a opção de usar o instrumento de consulta pública no caso de matérias complexas. Por fim, quanto à carga de trabalho, o que se verifica na prática são as áreas técnicas encaminhando para a diretoria, como isenções, processos que poderiam ser tratados como NESO, como, no meu entendimento, é o caso atual. Sendo assim, o resultado é que a carga final da agência é aumentada e o tempo para deferimento de um pedido aumenta, com possíveis impactos para o requerente. Considero, portanto, superadas as preocupações levantadas anteriormente e que é possível e de interesse público a ampliação do instrumento NESO para outros RBACs. Desse modo, passo a discutir outros pontos que podem gerar dúvidas na aplicação do instrumento. O primeiro deles é que não é necessária uma avaliação quantitativa precisa para que um pedido seja classificado como nível equivalente de segurança. O caso em discussão aqui é emblemático. Não há um fator reconhecido que converta a experiência de voo como copiloto para horas de voo em comando IFR. A área técnica fez um julgamento baseado em seus conhecimentos sobre a lógica subjacente ou finalidade do requisito. O exato ponto acima é reforçado pelo FAA para o uso de NESO para aeronaves Cirrus SR-20 e reconhecido pela ANAC. No caso, o FAA considerou que a intenção do requisito de manipulação teria uma chance de recuperação
Peço desculpas pela interrupção, vou voltar aqui a um ponto no meu voto. Bom, o primeiro deles é que não é necessária uma avaliação quantitativa precisa para que um pedido seja classificado como nível equivalente de segurança. E o caso em discussão aqui é emblemático. Não há um fator reconhecido que converta a experiência de voo como copiloto para horas de voo em comando IFR. A área técnica fez um julgamento baseado em seus conhecimentos sobre a lógica subjacente ou finalidade do requisito. Este ponto é reforçado pelo FAA, na análise dos CIRROS SR20, e reconhecido pela agência. No caso específico, a FAA considerou que a intenção do requisito de manobra em parafuso era garantir que a tripulação teria uma chance de recuperação segura do avião após ele inadvertidamente perder o controle, entrando em regime de voo que muitas vezes é fatal. Após uma série de considerações discutidas, no caso, a FAA determinou que um paraquedas instalado na aeronave, quando cumprindo uma série de requisitos adicionais, traria um nível equivalente de segurança. Outro ponto é de que isenções são concedidas quando o nível de segurança é inferior ao requisito, mas a proposta final é aceitável, dado argumentos como viabilidade, inclusive econômica, histórico e outros fatores. Exemplos clássicos são as isenções aos requisitos 25.981A3, 23.181C, concedidos a diferentes projetos de diferentes fabricantes. As autoridades reconhecem que o requerido pelo requisito para a proteção dos tanques de combustível seria excessivamente custoso para produzir e manter, usando a tecnologia disponível na época. A partir daí, vários fabricantes tiveram concedidas isenções similares. Bom, o importante nos dois casos anteriores é o fato de o projeto ser inferior ao requisito, ainda que de forma aceitável. Convido, então, as áreas técnicas a revisitarem estes exemplos dados no presente voto e refletirem em casos de futuros pedidos de isenção. Recomendo também que as áreas técnicas deem ampla publicidade aos seus atos, de preferência com informações no sítio eletrônico da agência. Um último, mais importante ponto de esclarecimento é que tais instrumentos normativos não são harmonizados entre as principais autoridades de aviação civil do mundo. Por isso, é importante reforçar o pedido de avaliação criteriosa por parte da ANAC sobre qual instrumento a ser usado no Brasil, mesmo que outra autoridade tenha se utilizado de outra solução normativa. Concluindo, no caso em questão, entendo que ficou claro nos argumentos da área técnica que estamos diante de um nível equivalente de segurança. Pelo princípio da eficiência e, excepcionalmente, em vez de devolver o processo para a área técnica, eu proponho, então, que essa diretoria já vote pela admissibilidade do pedido. Assim sendo, ante todo exposto e com base no conteúdo dos autos, voto por deferir, excepcionalmente, o pedido do senhor Pedro Felipe Cortes Rocha Mundim como nível equivalente de segurança e solicitar à SPL que proceda com a publicação de portaria conforme trâmites usuais da IN 154 de 2020. Solicito ainda que a Superintendência de Planejamento Institucional inicie estudo para aprimoramento do RBAC 11 para que reflita a interpretação decidida neste voto. Como voto, senhores? Obrigado, diretor. Diretor Tiago, como vota? Voto com o relator. Diretor Rogério. Voto com o relator e ressalto que os estudos com a SPI pode considerar, na consideração dos NEOs, as especificidades técnicas de cada área finalística. Eu também voto com o relator, aprovado por unanimidade. Por favor, o próximo processo, senhora Ana Mota. O terceiro item da pauta, de interesse da Gol Linhas Aéreas S.A. e de relatoria do diretor Ricardo Catanã, diz respeito a pedido de isenção de cumprimento de requisito de que tratam parágrafos do RBAC número 121 e edição de emenda do mesmo RBAC. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se de pedido de isenção temporária de cumprimento do requisito de que tratam os parágrafos 121.439, bravo 1 e E do RBAC 121 por parte da Gol Linhas Aéreas e edição de emenda ao RBAC 121. O requisito em questão discute os procedimentos para tripulações recuperarem experiência recente. O requerente pede que o instrutor possa realizar uma atividade no requisito restrita a examinadores credenciados. Após a análise inicial do pleito, a SPO avaliou ainda que seria o caso de fazer uma modificação no requisito e, por isso, já submeteu conjuntamente uma proposta de emenda para avaliação da diretoria com fins de instalação de consulta pública. Sendo assim, juntando todos os documentos técnicos necessários para a análise dos dois casos, a SPO encaminhou o processo à apreciação e deliberação da diretoria colegiada. O relatório, senhores.
Diretores, alguma consideração? Por favor, o voto. Programa de treinamento de tripulantes de uma empresa certificada, de acordo com o 121, possui diversos processos com aplicações específicas. O caso em questão se refere à experiência recente regido pelo RBAC 121.439. A fim de se manter a proficiência, pilotos devem realizar 3 pousos e 3 decolagens no tipo de avião em que trabalha a cada 90 dias. Caso o piloto não atenda a esse requisito, ele deve, segundo o RBAC 121.439, Bravo 1, executar pelo menos 3 pousos e 3 decolagens do avião ou simulador do tipo de avião em que trabalha, sob supervisão de um INSPAC ou de um examinador credenciado. É claro que o que se pede é uma redução dos requisitos mínimos, o que caracterizaria, sim, uma isenção. O argumento da peticionária, aceito pela área técnica da SPO, é que tal execução se assemelha ao que os instrutores já realizam nos treinamentos iniciais e periódicos. Desta forma, não há em si um elemento que se garanta um nível equivalente de segurança, mas que o nível proposto é razoável, conforme resta claro na nota técnica da superintendência. A mesma nota técnica apresenta uma discussão detalhada para justificar a aceitabilidade da proposta. Os argumentos são importantes, principalmente pois se trata de uma proposta que desarmoniza tal requisito com o norte-americano, com redução teórica do nível de exigência. Entre os argumentos, a área técnica aponta que o RBAC 121 já contém desarmonia similar no 121.434, diferenças de credenciamento entre a ANAC e FAA de examinadores e o fato de requisito semelhante não ter um análogo na ICAO ou na EASA. Ademais, considero louvável a proatividade da SPO em já propor a alteração do RBAC 121. Essa diretoria já indicou várias vezes a ineficiência em se conceder múltiplas isenções similares para diferentes requerentes. Entretanto, entendo que, neste caso, o instrumento da consulta pública é necessário antes de mudança completa do requisito do RBAC. Por fim, levando em conta os argumentos apresentados pela SPO, as situações anormais causadas pela epidemia da Covid-19, o princípio da eficiência, o artigo 47, da IN 154, propõe que a inclusão de um artigo na proposta de isenção de forma a permitir o uso da mesma isenção temporária por outros regulados, que assim a requererem, sem a necessidade de nova submissão à diretoria, e enquanto a alteração proposta não é submetida a uma alteração final após a audiência pública. Ante o exposto, voto favoravelmente à concessão de isenção temporária de cumprimento de requisito de que tratam os parágrafos 121.439, Bravo 1 e E, nos termos propostos pela SPO, com a alteração indicada no meu voto para permitir seu uso por outros regulados. Bem como, voto favoravelmente à submissão de proposta ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 121, pelo período de 45 dias, à consulta pública nos termos propostos pela SPO. Um voto, senhores. Diretor Tiago, pergunto como vota. Acompanho o relator. Diretor Rogério. Com o relator? Eu também, com o relator. Aprovado por unanimidade. Por favor, próximo processo, senhora Ana Mota. Quarto item da pauta, de relatoria do diretor Ricardo Catanã, diz respeito à edição de emenda ao RBAC número 67. Esse é o tema 12 da Agenda Regulatória 2021-2022. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se de proposta de edição de emenda número 5 ao RBAC 67, apresentada pela Superintendência de Pessoal da Aviação Civil, que busca estabelecer critérios para o processo de aceitação de um certificado médico aeronáutico, CMA, emitido por autoridade de aviação civil estrangeira pela ANAC. O processo foi avaliado pela diretoria na 11ª reunião eletrônica, quando se deliberou pela instalação de consulta pública. Findada tal consulta, aponta-se que foram recebidas 4 contribuições devidamente analisadas pela área técnica. O processo também foi encaminhado para escrutínio jurídico da Procuradoria Federal junto à ANAC, que não indicou impedimentos para a consecução do ato. Ato contínuo, a SPL concluiu os procedimentos administrativos e submeteu novamente o processo a esta diretoria para análise e deliberação final. Por fim, em 15 de setembro corrente, a SPL inseriu no processo uma nova proposta de relatório de análise de contribuições e uma nova proposta de ato, com textos revisados após conversas com esta diretoria. É o relatório, senhores. Alguma dúvida, diretores? Por favor, o voto.
Conforme evidenciado pela SPL em seus estudos, a proposta busca estabelecer a possibilidade de convalidação de CMA emitidos por autoridade de aviação civil estrangeiras a tripulantes brasileiros de forma que possam exercer suas atividades em território brasileiro. Não vou repetir aqui a análise já feita no voto anterior, quando da aprovação do texto para audiência pública, e vou focar aqui, senhores, nas ações ocorridas após a consulta pública e nas recomendações feitas no meu voto. Primeiramente, aproveito esse voto para agradecer aos que participaram da consulta. Considero que o texto final de relatório de análise de contribuições responde adequadamente a todos os comentários e convido todos a lê-los no site da agência. Entretanto, eu acredito ser importante trazer nesse voto um ponto específico em adição ao relatório. Tanto um aeronauta individualmente, quanto o Sindicato Nacional dos Aeronautas questionaram o fato de a proposta não prover a convalidação automática de qualquer CMA emitido com base no anexo 1 da ICAO. Conforme explicado pela SPL, o RBAC 67 hoje contém alguns requisitos superiores ao anexo 1 da ICAO. Esse RBAC já sofreu diversas revisões e a ANAC pretende continuar o processo de harmonização com a ICAO. Esse processo, todavia, deve ser feito de forma cautelosa e respeitando os melhores padrões internacionais. Aponta-se ainda que, durante o processo de convalidação de CMA de autoridades estrangeiras, a ANAC já identificou alguns requisitos psicofísicos exigidos pelo RBAC 67, mas não pela Autoridade de Aviação Civil Estrangeira ou pela ICAO. A ANAC considerou que não precisariam ser objeto de exame no Brasil. Esta análise continuará a ser feita caso a caso. A ANAC promoverá a publicidade dessas decisões e, sendo determinado o requisito julgado como excessivo, procederá à atualização periódica do RBAC 67. Entendo que esse procedimento atende parcialmente os comentários da consulta pública, ainda mantendo o nível aceitável de segurança e de supervisão por parte da ANAC. A fim de deixar esta possibilidade mais clara no requisito, apresento modificação à proposta da área técnica para a redação do parágrafo 67.19, item C, explicitando que a ANAC avaliará a necessidade dos requisitos não contemplados na expedição da certificação médica pela Autoridade de Aviação Civil Estrangeira, emitente do CMA, cuja análise de validação estiver em curso. Ainda em relação à publicidade, entendo que a recomendação feita no voto anterior está sendo atendida pela SPL. É importante reforçar que o processo foi analisado pela Procuradoria Especializada e seus comentários foram atendidos pela SPL. Pelo exposto, voto favoravelmente à aprovação de emenda número 5 ao RBAC 67, nos termos propostos pela SPL, com a modificação indicada no item acima do presente voto. É com o voto, senhores. Obrigado, diretor. Diretor Tiago, como vota? Com o relator. Diretor Rogério? Com o relator? Eu também, com o relator. Aprovado por unanimidade. Por favor, o próximo processo, senhora Ana Mota. O quinto item da pauta, de relatoria do diretor Ricardo Catanã, diz respeito à edição de emendas aos RBACs números 27 e 29. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se do processo de instauração de consulta pública para a edição de emendas aos regulamentos brasileiros de aviação civil, RBACs número 27 e 29. Tais regulamentos tratam dos requisitos de aeronavegabilidade para aeronaves de asas rotativas. A proposta de emenda tem por objetivo o alinhamento dos regulamentos brasileiros aos adotados pelos Estados Unidos da América. Juntados os documentos técnicos necessários, a Superintendência de Aeronavegabilidade os encaminhou para a diretoria colegiada para análise e deliberação. Após a análise inicial, essa diretoria realizou diligência junto à SAR para a complementação do processo, tendo aquela unidade retornado o processo com atualizações de diversos documentos. É o relatório, senhores. Alguma consideração, diretores? Por favor, o voto, diretor Ricardo. Conforme evidenciado pela SAR em seus estudos, a proposta em tela busca harmonizar os requisitos de projeto de aeronaves de asas rotativas nos RBACs 27 e 29 com aqueles em vigor nos Estados Unidos. Importante notar que, apesar da opção por harmonização com o requisito do ZEUA dos Estados Unidos, a SAR discute nos autos as diferenças com o regulamento europeu, que tecnicamente se resumem aos requisitos de Enhanced Vision Flight Systems, para o qual não há requisitos ainda na Europa, e, além disso, após a modificação proposta, os RBACs estarão harmonizados também com os regulamentos aeronáuticos latino-americanos, LARS, que também seguem os regulamentos norte-americanos.
As emendas aqui em análise tratam de inclusão de requisitos de fadiga de materiais compósitos, revisão de requisitos de fadiga de metais, inclusão de requisitos acerca de EFVS, correção administrativa sem impactos em segurança de voo e revisão dos requisitos acerca de EFS. Nesse contexto, considero importante destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, quanto ao FVS, requisitos análogos já foram inseridos no RBAC 23 em sua emenda 2363. E para aviões sujeitos ao RBAC 25 estão sendo discutidos na emenda 25144, tratada em processo a ser relatado nessa mesma reunião pelo diretor Rogério Benevides. Importante também destacar que a Superintendência de Padrões Operacionais recentemente emitiu a IS 91-011 sobre o assunto. Outro ponto a ser reforçado é que tais requisitos já estão em vigor no exterior e que o mercado de produtos aeronáuticos é globalizado. Sendo assim, na prática, a maioria dos novos projetos já estão sujeitos aos requisitos a serem incluídos por este processo. Por fim, é importante notar que os Estados Unidos estimaram que apenas a emenda 29-55 seria capaz de evitar 9 acidentes ocorridos nos 27 anos anteriores a 2010, o que demonstra o impacto em segurança da proposta em questão. Quanto ao formato de adoções das emendas, nota-se que a proposta da SAR neste processo é um pouco diferente do processo relativo ao RBAC 36, deliberado na 7ª reunião de diretoria colegiada. No caso do RBAC 36, o texto em inglês foi inserido como apêndice do regulamento. Neste caso atual, a SAR propõe apenas a inclusão de uma tabela com as discrepâncias da emenda americana. A referência ao requisito americano, proposta pela SAR, antes da diligência feita no presente processo, citava o sítio eletrônico do governo americano. Como esse sítio pode mudar e é também sujeito a atualizações para versões mais recentes, que não é adotada automaticamente pela ANAC, solicito à SAR, então, que coordene, quando da publicação do RBAC, a disponibilização da versão referenciada do requisito americano para a consulta dos interessados. Por fim, concordo com o decidido na reunião deliberativa anteriormente citada e expresso no voto do diretor Tiago Pereira, no sentido de não considerar necessária a tradução desses requisitos. Conforme exarado naquela decisão, será disponibilizada uma tradução do requisito do RBAC 36 e se fará um monitoramento do acesso do requisito. Com esse monitoramento do RBAC 36, já se demonstrará a necessidade ou não de tradução. Na oportunidade, convido os interessados a se manifestarem quanto a este ponto na consulta pública, expondo seus motivos caso julguem necessária a edição da versão em português. Ante o exposto, voto favoravelmente à instauração da consulta pública para as emendas 47 a 50 ao RBAC 27 e para as emendas 54 e 57 do RBAC 29, pelo prazo de 45 dias, conforme proposta da SAR. É como voto, senhores. Diretor Tiago, como vota? Tem o voto do relator. Diretor Rogério? Com o relator. Eu também com o relator. Aprovado por unanimidade. Por favor, o próximo processo, senhora Ana Mota. O próximo processo é o 6º item da pauta, de interesse da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, e de relatoria do diretor Rogério Benevides, e diz respeito a pedido de isenção de cumprimento de requisito de que trata parágrafo do RBSE número 154 para o aeroporto de Congonhas. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado, doutora Ana Mota. Bom dia a todos os diretores, ao doutor Gustavo, enfim. Trata-se de pedido de isenção temporária de cumprimento de requisito protocolado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero, em 3 de maio de 2021. Referente à ausência de sistema de luzes de aproximação ALS categoria 1 na pista de pouso e decolagem 35 Lima, do aeroporto de Congonhas. A referida pista de pouso e decolagem é provida com procedimentos de aproximação de precisão tipo ILS categoria 1. Deste modo, incide-se a aplicabilidade do requisito citado, para a qual a interessada solicita isenção temporária pelo prazo de 8 anos. Destaca-se que o aeroporto de Congonhas se encontra em processo de certificação operacional, de modo que o presente pedido de isenção se deve à não conformidade
apontada em relatório de inspeção pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária. Em 3 de maio de 2021, em virtude da não conformidade, a Infraero apresentou estudo aeronáutico e o conjunto AISO-PESO, nos quais elencou as defesas existentes e as medidas mitigadoras relacionadas aos perigos identificados devido à ausência de ALS. A área técnica da CIA procedeu à análise e entendeu que ficou demonstrado que as operações podem ser mantidas em nível aceitável de segurança operacional, de modo a justificar a concessão da isenção temporária peticionada. Condicionou que as defesas e medidas para mitigação dos riscos que embasaram o pleito fossem mantidas durante a vigência da isenção e que os cenários operacionais fossem reavaliados periodicamente. Por fim, ressaltou que a isenção proposta não vincula eventuais adequações e prazos a serem determinados em futuros contratos de concessão e certificação de operador aeroportuário. Em razão de redistribuição precedida de sorteio público realizado em 7 de julho de 2021, vieram os autos à relatoria desta diretoria. É o relatório, senhores. Diretores, alguma consideração? Por favor, o voto, diretor Rogério. Obrigado, presidente. Peço permissão para ir diretamente à análise de fundamentação, dada a competência legal, seja do conhecimento de todos dessa diretoria. Conforme exposto no relatório, a Infraero solicita a isenção temporária de cumprimento de requisito do RBAC 154, uma vez que não possui sistema de luzes de aproximação ALS para a pista de pouso e decolagem 35 Lima, conforme determina o regulamento. A referida operadora justificou seu pedido alegando dificuldades na instalação da ALS, principalmente por conta das características físicas do aeródromo e seu entorno, que se encontra em área densamente urbanizada. No estudo aeronáutico apresentado, foram relacionados os perigos identificados relativos à ausência de ALS, como excursão de pista, contato anormal com a pista, cefite, entre outros. Para cada perigo identificado, a Infraero relacionou uma série de defesas existentes e medidas adicionais adotadas, de forma a manter o nível aceitável de segurança operacional, como aplicação de condicionantes operacionais mais restritivos para o procedimento de aproximação de precisão com mínimos de visibilidade de 1.200 metros, em vez dos 800 metros, caso houvesse ALS instalado. A camada porosa de atrito do sistema de pista, PAPI instalados nos dois lados da cabeceira 35L, monitoramento periódico de obstáculos. Considerando os argumentos apresentados pelo operador aeroportuário, é notório que a instalação do sistema de luzes de aproximação não pode ser realizada em curto prazo, devido aos condicionantes limitadores existentes, como a necessidade de realização de projetos, obras e talvez desapropriações ou aquisições, entre outras ações. Importante ainda lembrar que o aeroporto de Congonhas será incluído na 7ª rodada de concessão de aeroportos, cujo o leilão está previsto para o ano que vem, ou seja, 2022. Isto posto, cabe adentrar na análise da pertinência e temporalidade da isenção, diante do cenário apresentado. No que tange às operações, os dados meteorológicos apresentados do período 2015 a 2019 mostraram condições que permaneceram, em sua maior parte, acima dos mínimos previstos para a operação
ILS para a pista 35 Lima. No entanto, deve-se levar em consideração que em mais de 27% do período analisado, as operações ocorreram em condições de voo por instrumento. Neste contexto, é evidente que sua presença contribui para o aumento da segurança operacional, principalmente em cenário de condições meteorológicas adversas. Ainda sobre a estatística das operações, verifica-se que mais de 30% dos movimentos do aeroporto ocorrem na pista em questão. Considerando a quantidade de aeronaves e passageiros processados, essa proporção se revela ainda mais importante no contexto acima analisado, ensejando todos os esforços a fim de reduzir impacto negativo às operações. Sobre as dificuldades indicadas pelo operador aeroportuário acerca da instalação desse sistema de luzes de aproximação, devemos lembrar que situação semelhante ocorreu na área anterior à pista 17 Romeu, que igualmente possui vias de tráfego e diversas edificações, mas que não foram impeditivos para a instalação do ALS. Em relação ao prazo de 8 anos, proposto pela interessada, corroboro com o entendimento da área técnica de que o prazo solicitado é razoável, tendo em vista a complexidade das obras para a instalação do ALS na pista 35 Lima, em região densamente povoada e com escassos espaços livres para instalações dos postes de sustentação das luminárias do sistema, além de outros fatores limitantes já citados. Por fim, considerando as características operacionais do aeródromo, os óbices para a instalação imediata e o conjunto de medidas mitigadoras e de defesa existentes, entendo ser adequado deferir a aprovação da isenção temporária pleiteada. Reforço que devem ser assegurados todos os procedimentos propostos no estudo apresentado e ratifico a necessidade de que sejam tomadas as ações pertinentes para a sua implementação, tão logo seja possível. Ante o exposto, voto favoravelmente ao deferimento do pedido de isenção temporária de cumprimento do requisito 154305, letra F, letra L e letra I, do RBAC 154, projeto de aeródromos, emenda 07, no aeroporto de Congonhas, protocolado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, nos termos da proposta submetida pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária. Como voto, senhores? Diretor Tiago, pergunto como vota. Eu voto com o relator. Diretor Ricardo. Também acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator. Aprovado por unanimidade. Por favor, o próximo processo, senhora Ana Mota. O 7º item da pauta, de relatoria do diretor Rogério Benevides, diz respeito à edição de emendas aos RBACs números 25, 33 e 01. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Muito obrigado, doutora Ana Mota. Trata-se de proposta de instauração de consulta pública de emendas aos regulamentos RBAC 25, RBAC 33 e RBAC 01, que tratam, respectivamente, da certificação de projetos de aeronaves e de motores aeronáuticos, bem como das definições. Os RBACs 25 e 33 foram editados com base em normativos da FAA, Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos. Estes normativos passam por atualizações constantes, o que gera desarmonização nos referidos RBACs e torna necessária a sua revisão. Tal desarmonização acarreta um aumento do custo administrativo para os regulados, pois necessitam aprovar desvio para com a norma nacional e vice-versa,
e para a ANAC, por precisar alocar recursos para o processamento dos desvios, gerando perda de eficiência. Diante disso, a Superintendência de Aeronavegabilidade propõe emendas aos RBAC 25 e 33, a fim de promover a harmonização completa regulatória no que diz respeito a requisitos de aeronavegabilidade para emissão de certificados de tipo e mudanças em tais certificados para aviões de categoria de transporte e para motores aeronáuticos. Assim, a ASAR realizou análise do impacto regulatório, constatando que a proposta atende ao interesse público e contribuirá para o desenvolvimento da aviação civil, com aumento ou manutenção do nível de segurança e redução do custo administrativo aos fabricantes e à própria agência. Em virtude da revisão, torna-se necessário atualizar conjuntamente o RBAC 01, para que contemple as novas definições. Em razão de distribuição ordinária, precedido de sorteio público realizado em 23 de agosto de 2021, vieram os autos à relatoria desta diretoria. É o relatório, senhores. Obrigado, diretor. Senhores, alguma consideração? Por favor, o voto, diretor. Novamente, eu peço aqui permissão para ir direto à análise e fundamentação, evitando a competência, dado o conhecimento dessa diretoria, dos termos da competência para deliberar matéria dessa natureza. Conforme exposto no relatório, o presente processo trata de proposta de consulta pública das emendas aos RBACs 01, 25 e 33, uma vez que foi verificada desarmonização dos atuais regulamentos de certificação de produto aeronáutico da ANAC em relação à base normativa equivalente emitida pela FAA. Cabe mencionar que a atual situação regulatória dos referidos normativos não acarreta em riscos associados à segurança operacional. Entretanto, a ausência da atualização gera perda de eficiência do Estado brasileiro, uma vez que dificulta a certificação de tipo para os requerentes e afeta negativamente a carga administrativa desta agência, pois se torna necessário conduzir processos de condições especiais, níveis equivalentes de segurança operacional e de isenção de requisitos. Deste modo, entre os objetivos da proposta, destaca-se o estabelecimento de critérios para o uso de sistema identificador de visibilidade em voo e requisitos relacionados à certificação em condições de gelo, o aprimoramento da certificação de tipo por meio de aplicação das normas e práticas recomendadas mais atuais de certificação de aeronaves e motores aeronáuticos, trazendo benefícios tanto para o requerente quanto para a ANAC. A Superintendência de Aeronavegabilidade realizou análise de impacto regulatório e concluiu que as alterações propostas por meio das referidas emendas dos regulamentos norte-americanos devem ser adotadas integralmente em igual teor na regulação brasileira. Cabe mencionar que a escolha pela adoção dos regulamentos do FAA se justifica, entre outros, pelo fato de os Estados Unidos da América constituírem o maior mercado aeronáutico do mundo, não só em termos de importação e exportação de produto aeronáutico, como também em termos das atividades da indústria do transporte aéreo. Assim, a uniformização contribui para facilitar transações comerciais internacionais e manutenção dos mais modernos padrões de segurança operacional. Frisa-se que as discussões não ensejam diferenças ao anexo da OASA. Sob a referência ao normativo americano, a SAR propõe que isso ocorra por referência ao sítio eletrônico do governo norte-americano. Entretanto, pelo fato desses sítios não ser de domínio da ANAC, entendo que pode haver prejuízos aos interessados quando de seu acesso,
postais normativos americanos podem ser alterados a qualquer tempo, causando eventual dissociação com os nossos regulamentos. Assim, solicito que a SAR coordene, quando da publicação dos referidos RBAC, a disponibilização da versão referenciada do normativo norte-americano para a consulta dos interessados. Quanto aos critérios para a publicação de Regulamento Brasileiro de Aviação Civil no idioma inglês, entendo que a proposta da SAR para a publicação das emendas aos RBAC 25 e 33 está alinhada com as práticas recentemente definidas por esta agência, no que tange ao entendimento de normas específicas dessa natureza. Com base na análise apresentada, entendo que a presente proposta atende ao interesse público e contribuirá para a diminuição dos impactos sobre o meio ambiente decorrentes das atividades da aviação civil. Ante o exposto, voto favoravelmente à instauração da consulta pública e as propostas de emenda 137 a 146 ao RBAC 25, de emendas número 29 a 34 ao RBAC 33 e de emenda 09 ao RBAC 01, pelo prazo de 45 dias, conforme proposta apresentada pela Superintendência de Aeronavegabilidade. É como voto, senhores. Diretor Tiago, pergunto como vota. Eu voto com o relator. Diretor Ricardo. Com o relator. Eu também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Por favor, o próximo processo, senhora Ana Mota. Tendo em vista a similaridade dos processos, os itens 8 e 9 da pauta, de interesse da Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities, e de relatoria do diretor Tiago Pereira, serão apreciados em bloco. O 8º item diz respeito a pedido de revisão em face de decisão de primeira instância relativa a julgamento de auto de infração número 3091 de 2020. O 9º item também é um pedido de revisão em face de decisão de primeira instância, mas relativa a auto de infração número 3092 de 2020. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Muito obrigado, senhora Ana Mota, bom dia a todos. Trata-se do pedido de revisão interposto em face de decisão em primeira instância, devido à infração de deixar de informar a ANAC em até 12 meses o apto ou não apto do treinamento em serviço, conforme a avaliação da organização com responsabilidade AVSEC, de acordo com o disposto no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 110, item 110.51H1. A conduta levou à lavratura de 2 autos de infração, 3.091 de 2020 e 3.092 de 2020, ambos datados de 6 de novembro de 2020, um para cada aluno cujo treinamento em serviço não foi tempestivamente informado à agência. Quando notificado da autuação por via postal, o interessado não apresentou defesa para nenhuma das 2 infrações. Após o decurso de prazo constatado pela Assessoria de Julgamento em Segunda Instância, ASGIM, em cada um dos processos, a Superintendência de Pessoal da Aviação Civil, SPL, em 2 decisões de primeira instância, aplicou multa de R$ 2.000, totalizando então a penalidade de R$ 4.000 ao interessado. Conhecedor de ambos os julgamentos, o interessado apresentou 2 cartas de resposta, uma em cada processo, ambas de 17 de junho de 2021, argumentando não ter sido informado de nenhuma das 2 autuações, o que culminou na ausência de manifestações de defesa no devido prazo legal. Afirma que tomou conhecimento das autuações somente quando estas já haviam culminado nas penalidades previamente mencionadas. Em ambas as cartas, apresenta o contrato de suspensão de trabalho de 7 funcionários da CEPNKA, em consequência dos efeitos da pandemia de Covid-19, bem como o decreto estadual número 4.258,
de 17 de março de 2020 do Governo do Estado do Paraná, que, entre outras medidas, suspendeu as aulas em escolas públicas estaduais públicas e privadas. Alega que, em decorrência do decreto, houve o fechamento da sede da empresa em 15 de março de 2020, por estar abarcada no referido decreto. Por fim, esclarece que os alunos afetados não puderam ser atendidos no prazo de 12 meses previstos no RBAC 110, dada a emergência sanitária causada pela pandemia. Ao tomar conhecimento das cartas, a AGI entendeu seu conteúdo como um possível pedido de revisão, ainda que nominado, nos termos do artigo 51 da Resolução 472, de 6 de junho de 2018, enviando, então, os autos do processo à instância de origem, a SPL, para a devida análise de admissibilidade do pleito. Em ambos os processos, a SPL manifestou-se pela admissibilidade do pedido de revisão, indicando ainda que não há elementos mínimos que indiquem a materialidade da conduta descrita nos autos de infração. Por fim, sugere que o feito seja arquivado com fundamento no artigo 33, inciso 1, da Resolução 472. Em 30 de agosto de 2021, em sorteio realizado em sessão pública, o processo 00058-043-036-2020-74 foi encaminhado para a relatoria desta diretoria, enquanto o processo 00058-043-042-2020-21 foi encaminhado para a relatoria do diretor Rogério Benevides. Após tratativas entre os diretores, tendo em vista o disposto no artigo 13 da Instrução 166 de 1º de outubro de 2020 e a conexão entre os processos, conforme mencionado pela senhora Ana Mota, ambos os processos foram trazidos à relatoria desta diretoria por prevenção para julgamento em bloco. Eis o relatório, senhores. Diretores, alguma consideração? Por favor, o voto, diretor Tiago. Obrigado, diretor-presidente. Diretores, eu peço a permissão para pular a parte de fundamentação, a parte que fala da nossa competência para deliberar sobre esses processos, e vou diretamente para análise e fundamentação do meu voto. De início, cabe trazer à luz as circunstâncias consideradas pela SPL em juízo de admissibilidade do pedido revisional, que entendeu pela admissibilidade do pedido e prosseguimento do pleito a esta diretoria. Entre as circunstâncias apontadas pela superintendência, destaca-se a juntada de provas por parte da autuada que comprovam a celebração de acordo coletivo de trabalho que suspendia os contratos de trabalho de 7 colaboradores da autuada, enquanto perdurasse o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Também merecem destaque as medidas do governo do estado do Paraná, já detalhadas nos autos, que suspendiam as aulas em escolas estaduais públicas e privadas a partir de 20 de março de 2020. Consoante com a Lei 9.784, de 2019, e com a Resolução 472, de 2018, as sanções aplicadas podem ser revistas quando verificados fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de identificar a inadequação da sanção aplicada. De partida, percebe-se que nenhum dos fatos apontados pela SPL é novo para a autuada ou para a administração, uma vez que ocorreram anteriormente à apuração da infração. No tocante à sua relevância, passa-se, então, a analisar as circunstâncias apresentadas. Quanto à apresentação do acordo coletivo de trabalho, destaca-se a alegação da autuada de que permaneceu, durante a vigência do estado de calamidade pública, desprovida do apoio técnico e administrativo necessário para efetuar os trâmites junto à ANAC previstos no RBAC 110.51H1, julgo tal circunstância como relevante, uma vez que, por motivo de força maior, o término do prazo de 12 meses previsto no RBAC 110 coincidiu com o estado de calamidade pública já mencionado. Quanto ao fechamento da sede da autuada, a partir de 15 de março de 2020,
em resposta ao decreto do governo do Estado do Paraná, também julgo tal circunstância como relevante, uma vez que o fato em questão possui importância para justificar o ocorrido e esclarecer o contexto no qual se deu a conduta imputada à autuada. Assim, admitido o pedido de revisão pelas ações acima expostas, passa-se a análise dos fatos apontados no pedido. Os autos de infração já mencionados no relatório consideram 10 de junho de 2020 como a data da ocorrência da infração. Ocorre, no entanto, como já mencionado anteriormente, que a autuada encontrava-se fechada, com o contrato de trabalho de seus funcionários suspenso em atendimento às medidas suscitadas pelo estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Deve ser destacado ainda que a autuada, após a retomada de suas atividades, voluntariamente procurou a ANAC no dia 26 de outubro de 2020 para regularizar a situação das turmas AVSEC, atitude que visava mitigar os efeitos do atraso nos reportes de treinamento em serviço necessários para a certificação dos profissionais AVSEC. Por fim, considerando ainda os princípios de razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei 9.784, entende-se que a conduta descrita nos autos de infração, uma vez apresentadas as circunstâncias previamente mencionadas, não constitui infração aos regulamentos da agência. Diante do exposto, senhores, voto pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado por CEPNKA, Fundação de Asseio e Conservação do Estado do Paraná, e, no mérito, dar-lhe provimento com fundamento no artigo 65 da Lei número 9.784, com o artigo 52, inciso 3 da Resolução 472 de 2018 da ANAC, afastando, então, as sanções aplicadas em primeira instância relativas aos autos de infração número 3.091 de 2020 e 3.092 de 2020, bem como voto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhores. Obrigado, diretor. Diretor Rogério, pergunto como vota. Com o relator. Diretor Ricardo. Com o relator. Eu também, com o relator. Por favor, o próximo processo, senhora Ana Mota. O 10º item da pauta, de interesse da Aeroagrícola São Miguel LTDA, e de relatoria do diretor Tiago Pereira, diz respeito ao recurso administrativo em face de decisão de primeira instância relativa a julgamento do auto de infração número 1667 de 2017. Aproveito para informar que o Dr. Célio Rodrigues Júnior, representante da interessada, solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passamos à leitura do relatório. Por favor, diretor Tiago Pereira. Muito obrigado, senhora Ana Mota. Trata-se de recurso interposto pela empresa Aeroagrícola São Miguel Limitada, ME, em face da decisão proferida pela Superintendência de Ação Fiscal, a SFI, que determinou a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 8.000, cumulada com suspensão do certificado de operador aéreo, COA, da empresa e do certificado de aeronavegabilidade, o CA da aeronave Papa Tango Whisky Charlie India, por um período de 40 dias. Em 17 de julho de 2017, foi lavrado o auto de infração 1667 de 2017, após fiscalização da ANAC verificar que a aeronave de marcas e matrícula PTWCI realizou 2 voos no dia 24 de janeiro de 2017, sem que tivesse sido atestada uma inspeção anual de manutenção nos últimos 12 meses. A empresa reconheceu a infração e solicitou o arbitramento de desconto de 50% sobre a multa calculada pelo valor médio do enquadramento. A SFI emitiu decisão, em primeira instância, no dia 7 de agosto de 2019, dando provimento ao pedido de arbitramento sumário de multa, e deliberou também pela aplicação de suspensão do COA, o certificado de operador aéreo da empresa, pelo prazo de 40 dias. A recorrente foi notificada da decisão no dia 21 de agosto de 2019, todavia, como não foi realizado o pagamento da multa,
a decisão foi anulada e declarada a inaplicabilidade do benefício de arbitramento sumário no caso em tela. Essa nova decisão de primeira instância, proferida em 3 de setembro de 2000, em nova decisão de primeira instância, proferida em 3 de setembro de 2020, a SFI decidiu pela aplicação das sanções pecuniária e restritiva de direito mencionadas anteriormente. Comunicada da decisão, a empresa apresentou recurso à diretoria da ANAC, a qual teve a sua admissibilidade aferida pela SFI. Assim, no dia 9 de agosto de 2021, os autos foram distribuídos a esta diretoria para a relatoria. Eis o relatório, senhores. Obrigado, diretor. Diretores, primeiro pergunto se os senhores têm alguma consideração sobre o relatório, alguma dúvida? Bom, então convido agora o doutor Célio Rodrigues Júnior. Por favor, doutor, bom dia, seja bem-vindo à nossa reunião virtual, né? Mas, por favor, fique à vontade, seja bem-vindo, o senhor tem 15 minutos. Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Eu cumprimento o diretor-presidente, né, o senhor Juliano Noman, os diretores Ricardo Catanano, Rogério Benavides, curador-geral que nos acompanha, juntamente com a senhora secretária, Ana Mota, e, por fim, o diretor-relator do processo, o Tiago Pereira, que nos tem recebido, né, e nos atendido também para entender melhor sobre o assunto. Bom, então a decisão, vocês, senhores, observaram, né, ela teve 2 considerações, uma de cunho pecuniário, né, no patamar de R$ 8.000, por considerar 2 voos, certo? E a suspensão do certificado de operador aéreo e suspensão do certificado de aeronavegabilidade da aeronave do Papa Tango, Whisky Charlie India, né? A nossa resignação contra a decisão da primeira instância, né, ela é pautada em 4 itens, né, que eu vou delimitar, porque já está mencionado no nosso recurso, então a gente só vai apontar o que nós achamos mais adequado, né? Então, com relação ali a que nós evidenciamos, a primeira questão é o quanto sancionatório, né? R$ 8.000, ele considera 2 voos, porém, conforme o RBAC 01, só tem um lançamento numa linha do diário de bordo, então é um único voo, com 2 pousos, o que ocorre naturalmente na aviação agrícola, certo? Então, a hora de voo, né, conforme a RBAC 01, e também era o que se verificava na IAC 3151, ela é compreendida do momento em que se aciona, né, o motor com interesse de decolar, né, do voo, até o momento do corte. Então, a gente fala que é bloco a bloco. Né? Então, não foram 2 voos, foi um voo, né, uma hora de voo, em que se efetuou 2 pousos. Então, a ideia de multiplicar a sanção duplicada, ela não tem um esteio normativo, né? Esse é o nosso primeiro posicionamento. Outro que é a questão que chamou a atenção também, que a gente tem que ter um pouco de razoabilidade no tratamento com o administrado, no caso presente, é que a IAM ela venceu no domingo, dia 21. E esse voo, o único voo controverso que ocorreu, foi no dia da fiscalização, no dia 24 de janeiro de 2018. Ou seja, em 3 dias, né, depois que do vencimento, ocorreu o fato controverso. E neste mesmo dia, ocorreu também a lavratura da NCIA, que determinou também a suspensão do CA por condição, né, de irregular de aeronavegabilidade. Continuando aí na nossa linha, então não houve também deslealdade do administrado. Por quê? No momento que ele tomou conhecimento que existia essa pendência de NCIA relativa a problemas de manutenção, no que diz respeito a uma bequilha, acho que não era aprovada, que estava na aeronave, ele interrompeu, ele declinou a obediência ao mandamento do INSPAC, né, que estava ali com ele, e a administração pública como um todo. Então, ele cessou a sua atividade.
Agora, se eu tivesse feito esse voo sobre a vigência de uma NCIA, aí sim teria deslealdade, talvez seria aplicável. Porque a gente não pode, né, a defesa nossa, não pode deixar de impugnar a questão de suspensão. A aviação agrícola é sazonal. Eu preciso que essa aeronave, né, a São Miguel precisa voar agora. Ela não pode voar e deixar para voar daqui a 40 dias. O prejuízo é muito maior. A safra é agora, sabe? Então, a suspensão é uma medida desmedida e não deveria ser aplicada para o caso presente, né? Tanto porque não houve deslealdade, né? Não houve lealdade, perdão, né? Ela declinou a obediência ao mandamento e porque não é razoável, eu imagino, no nosso modo de ver, né, que seja aplicada essa situação. Deixa eu ver só um instante. Então, feitas essas considerações, né, dada ao início, né, do processo, a gente verificou também só uma questão que a gente temos acompanhado em alguns outros processos, que até é importante relacionar. O pessoal os INSPACs, né, eles usam muito essa elemental da linha L, infringir normas e regulamentos que afetam a disciplina a bordo da aeronave ou segurança de voo. É uma capitulação coringa, né, porque ela se adequa a uma infinidade de situações práticas, né. No nosso modo de ver, e foi colacionado no recurso, talvez a capitulação mais correta, já que é tendente à manutenção, seria a linha E, né, do inciso 3 do Código Brasileiro de Aeronáutica ali, né, que seria não observar as normas e regulamentos relativos à manutenção e operações das aeronaves. Apesar de ter patamar sancionatório comum, né, em questão de valores, eu acho que é mais adequada, né, essa questão de convalidação. Então, verificado Opa. Alô? Estamos na escuta. Eu tive um problema aqui com conexão, apareceu para mim. Mas, enfim. Então, só reforçando para os senhores, né, nesses últimos minutos, que acredito ser prudente sempre a aproximação do administrado com a administração pública. E processos como esse da São Miguel é um exemplo e oportunidade para que a ANAC possa, né, fazer valer esse enforcement, né, trazer o regulado, que é uma empresa de 20 anos no mercado, não é uma empresa amadora, né? Ela sabe, ela declina obediência e respeito a todo esse acervo normativo. Ela está inserida no setor mais regulado do mundo, atrás apenas da energia nuclear, né? E no Brasil, se nós imaginarmos que a energia nuclear ela é de propriedade exploração única do Estado, a gente pode facilmente afirmar que é o setor mais regulado do nosso país. E todo esse contexto nos serve só para poder subsidiar, né, que ela é credora desse voto de confiança e essa suspensão pode agravar ainda mais essa situação da sanção. Uma sanção de R$8.000 seria muito pouco, né, perto a todos os prejuízos que ela poderia comportar em relação a não voar, não operar, a perda de cliente e todo o esforço que ela tem feito, também em situação de pandemia. Então, essas são as considerações da defesa, né? Temos aí mais 6 minutos, mas acredito que, pelo que foi levantado, pelo que foi afirmado, os senhores já compreenderam qual que é a posição da defesa. O relator também, o Tiago, já nos fez uma reunião, conseguiu compreender com um pouco mais de profundidade o ocorrido, né, na situação fática, e que essa situação
considerando as atenuantes também da empresa, esse histórico que eu estou passando aos senhores, a gente pede aí para que seja reavaliado essa decisão anterior da primeira instância. Certo que tudo aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos separa, né? Então, abdico desse restante de tempo para que os senhores possam fazer o julgamento dos senhores. Ok, Tocélio. Muito obrigado. Diretores, alguma questão com o doutor Célio, alguma dúvida sobre a explanação dele? Doutor Célio, vou pedir para o senhor ficar aqui conosco. Vou passar a palavra ao diretor relator para ele proferir o voto. Estou aqui. Obrigado, diretor-presidente. Obrigado, doutor Célio, pelos esclarecimentos. Conforme o senhor mesmo mencionou, tivemos algumas oitivas e interações justamente para entender o caso e julgar aí com a maior imparcialidade e maior quantidade de informações possíveis, né? Bom, diretores, eu peço licença para pular a parte que justifica a nossa competência para deliberar a matéria, tendo em vista que não resta dúvida quanto a isso, e vou direto para a parte de análise e fundamentação do meu voto. Apura-se no presente processo infrações imputadas à empresa por permitir operações da aeronave de marcas PTWCI no dia 24 de janeiro de 2017, com a inspeção anual de manutenção IAM e com o certificado de aeronavegabilidade, o CA, vencidos, bem como na vigência de notificação de condição irregular de aeronave NCIA. No recurso, conforme já mencionado, encaminhado tempestivamente à diretoria, a empresa argumenta que, primeiro, o auto não apresenta erro de... o auto apresenta erro de capitulação da infração, conforme argumentado pelo nobre advogado. Segundo, a inspeção anual de manutenção venceu na superveniência da safra e, mesmo assim, foram realizados apenas 2 voos. Terceiro, a conduta foi cessada imediatamente após a emissão da notificação de condição irregular da aeronave. Quarto, a aeronave ainda não havia voado 100 horas desde a última inspeção. E quinto, foi realizado apenas 1 voo com 2 pousos. E sexto, que a operação não se deu sob a vigência da NCIA, da notificação. No entanto, na minha visão, as alegações não merecem prosperar. Inicialmente, observa-se que o auto de infração e o relatório de fiscalização que inauguram o presente processo cumprem com os requisitos de legalidade e descrevem com clareza a conduta infracional em apuração, sobre os quais o autuado, ao reconhecer que incorreu na prática irregular, imediatamente requereu o arbitramento sumário da multa em montante correspondente a 50% do valor médio da penalidade combinada à infração. Quanto à situação da aeronave, é incontestável que seu certificado de aeronavegabilidade estava vencido havia mais de 2 meses, e a manutenção e a inspeção anual de manutenção também se encontrava vencida havia cerca de 1 mês. A alegação de que a aeronave não teria operado por 100 horas desde a última manutenção não a isentaria de ser submetida a uma inspeção anual, conforme disposto na seção 91.409A1 do RBHA, Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 91, vigente à época dos fatos. Com relação à quantidade de voos autuados, observa-se uma contradição na peça recursal, pois inicialmente a recorrente admite a ocorrência de 2 voos para o atendimento de clientes durante a safra e, em outro momento, questiona a quantidade de voos, apontando a realização de apenas 1 voo, já que supostamente não teria ocorrido interrupção na operação. Ora, é sabido que a seção 137.521J do RBAC 137 permite o preenchimento de dados referentes a uma jornada de trabalho em operações aeroagrícolas em um único registro no diário de bordo. Dessa maneira, a análise do registro feito para as operações da aeronave no dia 24 de janeiro de 2017 comprova a realização de 2 voos conforme apontamento no auto de infração.
Sobre a NCIA, cumpre ressaltar que a aeronave havia sido inspecionada por fiscais da ANAC no dia 12 de setembro de 2016, ocasião na qual foi expedida a primeira notificação, elencando os itens que deveriam ser corrigidos antes da realização de um próximo voo. Em 26 de dezembro de 2016, o operador protocolou documentação atestando a correção dessas pendências. No entanto, quando da nova fiscalização pela ANAC, a menos de um mês da realização dessa suposta manutenção, os servidores novamente constataram que a bequilha instalada não era de modelo previsto para a aeronave e também estava sem o lock, representando a mesma condição irregular que, em tese, na alegação da empresa, havia sido corrigida recentemente pela oficina. Portanto, resta claro que a fiscalização ocorreu em conformidade com a legislação e os normativos pertinentes e que os documentos apresentados pela fiscalização são suficientes para demonstrar que o operador permitiu a operação da aeronave em condição irregular. A sanção aplicável deve se respaldar nas normas vigentes à época dos fatos, quais sejam a Resolução número 25, de 2008, e a Instrução Normativa número 8, do mesmo ano. Com relação às circunstâncias pertinentes à dosimetria da sanção, o órgão decisor, em primeira instância, considerou presente duas circunstâncias atenuantes, pelo reconhecimento da prática da infração e pela inexistência de aplicação de penalidades no último ano, e uma agravante, pela exposição ao risco da segurança de voo. Manifesto a minha concordância com os apontamentos em relação às circunstâncias atenuantes. Entretanto, a circunstância agravante, o risco de segurança de voo, é inerente à prática infracional em julgamento e não deve ser aplicada conforme previsto na súmula administrativa 002 de 2019, aprovada pela diretoria colegiada da ANAC. Por fim, visando a adequação entre meios e fins, e aderente à vedação legal à imposição de sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, e considerando ainda as circunstâncias que tangenciam o contexto infracional do presente caso concreto, avalio que é excessivo aplicar a suspensão punitiva ao certificado de operador aéreo da empresa, pois extrapola o alcance didático reparador pretendido com o presente processo, ao interromper por completo todas as atividades outorgadas à empresa. Por outro lado, tendo em vista a natureza e a gravidade da infração, é razoável e proporcional suspender o certificado de aeronavegabilidade da aeronave envolvida na prática infracional, restando-lhe, então, impedida de realizar voos pelo período de 30 dias. Diante do exposto, senhores, voto pelo provimento parcial ao recurso e pela aplicação de penalidade de multa à empresa Aeroagrícola São Miguel Limitada ME, no valor de R$ 8.000, cumulada com a suspensão do certificado de aeronavegabilidade da aeronave de marcas e matrícula Papa Tango, Whisky, Charlie, Índia, pelo período de 30 dias, por permitir a operação da aeronave em condição irregular. É como voto, senhores. Obrigado, diretor. Diretor Rogério, pergunto como vota. Tá no mudo, diretor. Gostaria de realçar a competência do voto do Dr. Tiago e voto completamente de acordo com o voto do nosso relator. Ok. Diretor Ricardo, pergunto como vota. Eu também acompanho o voto do diretor Tiago e aproveito aqui a presença do representante da empresa para, a despeito da punição que está sendo aplicada, mas para exortar o regulado, né, de uma adoção de uma postura colaborativa que se adiante, que traga essas questões que afligem, que são da operação da empresa no dia a dia, mas que traga isso ao conhecimento regulado, independentemente de ações de fiscalização. Eu acho que com isso ganham todos, né? Ganha a segurança, ganha o operador e o regulador também. Mas então, dito isso, eu acompanho o voto integralmente do diretor. Ok. Eu também acompanho integralmente o voto do diretor relator. Então, aprovado
por unanimidade nos termos sugeridos pelo relator. Doutor Célio, mais uma vez, queria agradecer ao senhor a presença, está conosco, desejar aí um bom dia. Bom, senhores, concluídas as deliberações sobre os processos, passemos agora à apreciação de matéria extra-pauta. Por favor, senhora Ana Mota. Com vistas à possível inclusão extra-pauta para deliberação, nos termos do artigo 15 da NOS-N número 166 de 2020, a assessoria técnica recebeu do diretor-presidente, Juliano Noman, processo que trata da desestatização dos aeroportos Santos Dumont, Jacarepaguá, Uberlândia, Montes Claros e Uberaba, formando o bloco Rio-Minas, Belém, Macapá e Santarém, formando o bloco Norte 2, Congonhas, Campo de Marte, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Marabá, Parauapebas e Altamira, formando o bloco São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. Senhores diretores, todos estão de acordo com a inclusão desse processo para deliberação extra-pauta? Passo a palavra, então, ao diretor-presidente para a leitura do relatório. Obrigado. Bom, senhores, trata-se de proposta de envio à consulta das minutas preparatórias de edital de contrato da 7ª rodada de concessões de serviço público em conformidade com o decreto 10.635 de 2021, para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos integrantes dos seguintes blocos. Rio, Minas, composto por 5 aeroportos, Santos Dumont, Jacarepaguá, Uberlândia, Montes Claros e Uberaba. Bloco Norte 2, composto por 2 aeroportos, Aeroporto de Belém e Macapá. Bloco São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará, composto por 9 aeroportos, Congonhas, Campo de Marte, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Santarém, Marabá, Carajás e Altamira. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, EVTEA, e as diretrizes do governo federal foram encaminhadas pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, a fim de subsidiar a elaboração dos documentos jurídicos que compõem a presente rodada. O modelo em tela teve como ponto de partida os documentos jurídicos da 6ª rodada de concessões, já aprovados pelo Tribunal de Contas da União, complementado pelas melhorias regulatórias propostas nos processos de relicitação. As minutas foram, então, ajustadas às diretrizes governamentais e às características operacionais dos aeroportos que compõem a presente rodada, conforme apontado nos estudos de viabilidade. Em 16 de setembro de 2021, o Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, encaminhou as referidas minutas para a relatoria com a recomendação de submissão à consulta pública por 45 dias nos termos da lei. Adicionalmente, propôs que fossem realizadas sessões presenciais ou digitais de audiência pública, conforme protocolos de enfrentamento da pandemia da Covid-19. É o relatório, senhores. Pergunto se os senhores têm alguma dúvida ou alguma questão sobre o relatório. Bom, eu vou pedir permissão aqui, pular a parte da fundamentação legal, visto que resta claro que compete à diretoria deliberar sobre o tema.
Ok, peço desculpas aí pela interrupção. Vou começar de novo o voto, pedir licença para pular a fundamentação legal, que é a competência da diretoria para deliberar sobre o tema. Bom, dando continuidade ao programa de concessões dos aeroportos públicos federais, a agência dá início à sétima e última rodada de concessões. Mais uma vez, busca-se atrair investimentos para ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura aeroportuária brasileira, promovendo a melhoria dos níveis de qualidade de serviços e a manutenção da segurança operacional do transporte aéreo no Brasil. Durante a análise do presente processo, identificou-se a necessidade de ajustes da seção 7, melhoria de infraestrutura aeroportuária, constante do Plano de Exploração Aeroportuária, PEA, por entender que o clausulado das rodadas anteriores, correspondente à adequação da infraestrutura de pistas, conforme código de referência de cada aeródromo, é mais adequado para atender às diretrizes do governo federal. Proponho a substituição pela seguinte redação: realizar adequações de infraestrutura necessárias para que o aeroporto esteja habilitado a operar, no mínimo, com uma pista de aproximação de não precisão sem restrição, noturno e diurno, aeronaves, código, aí vem o código de referência do aeródromo e tipo de operação, até o fim da fase 1B do contrato de concessão. O item proposto deverá seguido do seguinte subitem: será considerada operação sem restrição, nos termos do item anterior, aquela em que operações com aeronaves código, e aí mais uma vez o código veio nas diretrizes, e inferiores, simultâneas ou não, ocorram sem a necessidade de estabelecimento de procedimentos operacionais especiais que impactem negativamente a capacidade e a segurança operacionais do aeroporto, motivados por inadequação da infraestrutura. Tendo em vista a previsão de cláusula similar para cada aeroporto dessa rodada, o referido ajuste deverá ser realizado nos 16 dispositivos que tratam do mesmo tema no PEA, observados os diferentes códigos de aeronave propostos no ofício de diretriz da Secretaria Nacional de Aviação Civil para cada aeroporto. Por fim, deverão ser realizados, nos documentos jurídicos, os eventuais ajustes de numeração e remissão de itens decorrentes do presente voto. Ante o exposto, com base na legislação aplicável à matéria, nas diretrizes do governo federal e nos fundamentos apresentados pela área técnica, voto favoravelmente a submissão à consulta pública, pelo prazo de 45 dias, das minutas de edital e de contrato, seus respectivos anexos, com os ajustes acima apontados e dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental dos aeroportos que compõem a 7ª rodada de concessões. Considerando as circunstâncias impostas pela pandemia de Covid-19 e a eficiência revelada pelas últimas sessões digitais, aprova a sugestão de realização da audiência pública em formato virtual, com a recomendação de que seja amplamente divulgada com a devida antecedência para garantir a efetiva participação social. Por fim, tendo em vista a complexidade da matéria, aprovo o pedido da área técnica de prorrogação do prazo de publicação dos relatórios de audiência pública, devendo ser observados os termos da Lei 13.848 de 2019. É como voto, senhores. Pergunto, diretor Tiago, como vota? Bom, 7ª rodada, né? Mais uma aí para aprovar, super importante. Eu acompanho o voto do relator com todas as alterações sugeridas. Aproveito o ensejo aí para parabenizar as áreas técnicas, né, que fizeram a interlocução com o Ministério da Infraestrutura e que conseguiram subir o processo muito bem instruído para a gente deliberar no contexto aí dos prazos governamentais e tal. Então, acompanho o relator. Diretor Rogério, pergunto como vota. Voto com o relator. Gostaria também de parabenizar todo o trabalho que foi feito para viabilizar as concessões, a 7ª rodada de concessões, e conclamar a sociedade para participar efetivamente dessa consulta pública, de forma que tenhamos aí um processo extremamente exitoso e com resultados que toda a sociedade gostaria de ter, que esses aeroportos rodando de maneira extremamente eficiente e eficaz e entregando bons níveis de serviço.
Parabéns a todos e, novamente, voto integralmente com o relator e com todas as suas propostas de ajustes aí necessárias para a viabilização desse novo projeto. Bom, diretor Ricardo, pergunto como vota. Eu também acompanho o voto relator e reforço os elogios feitos aos técnicos pelo trabalho desenvolvido. É isso. Então, aprovado por unanimidade. Eu queria também fazer coro às palavras dos meus colegas diretores, parabenizar a área técnica, mais um processo feito com muita celeridade, mas também com muita responsabilidade, nos mínimos detalhes, um grande trabalho de coordenação e de melhoria contínua, rodada a rodada, para a gente chegar nesse modelo já consagrado, também muito maduro aí, está sendo proposto agora colocar em consulta pública da 7ª rodada. Então, mais uma vez, reforçar os nossos parabéns aí às áreas envolvidas. Finalmente, senhores diretores, algum outro assunto para ser apresentado? São 11h50, dou por encerrada a 17ª reunião deliberativa da diretoria colegiada da ANAC deste ano de 2021. Tenham todos um bom dia.